Fala galerinha, vamos para mais um podcast, Pod Doctors. Meu nome é Carolina, eu sou aluna do quarto período da Faculdade de Medicina de Uberlândia. Olá pessoal, eu sou a Poliana e hoje nós estamos aqui com o Dr. Felipe Vitorino, que vai trazer para nós um assunto sobre psiquiatria. Seja bem-vindo, pode Muito se obrigado. apresentar. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Vitorino, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria pela Faculdade Tércios de Campinas. Também sou professor universitário na EMEPAC, no Centro Universitário da EMEPAC em Araguari, e preceptor da FAMIL no CAPS Oeste, aqui em Uberlândia. Também sou tutor no programa Mais Médicos pelo Brasil. Nós vamos começar com uma pergunta assim, que todo mundo tem muita curiosidade. Como que você escolheu a psiquiatria? O que te levou a escolher essa área? Então, a demanda pela saúde mental, nos últimos anos, ela vem numa crescente, importante. E quando eu me formei, eu vi que as condições clínicas, elas demandavam muito de uma associação, de uma estabilidade psíquica. Então, quando a pessoa, o paciente, ele tinha uma comorbidade clínica, com hipertensão, diabetes, e tinha um transtorno depressivo, ansioso, que não estava ali controlado, ele não conseguia manejar bem essas condições clínicas, e as repercussões futuras que isso iam acarretar ali na sua expectativa de vida e qualidade de vida também. Então faz parte de um conjunto, né? Com certeza. Se ele não adianta ele querer tratar simplesmente a parte clínica sem tratar a parte mental, que ele não vai ter uma resposta boa. Não vai ter uma boa resposta. Então tudo vai ser um conjunto ali, interagido, para ele ter uma Perfeito. boa resposta dentro do... A gente precisa ter um equilíbrio, entre essas condições, para a gente ter uma estabilidade clínica e psíquica desse paciente. E doutor, conta pra gente, como que a estratégia da família te ajudou a influenciar nessa escolha? A estratégia da família, ou a atenção primária à saúde, mais popularmente conhecido, as UBSFs, os postos de saúde, foi uma grande escola logo que eu formei, no sentido de que o médico da estratégia de saúde da família, ele atua com diversas condições clínicas, Então, desde aí da pediatria, gineco, obstétrica e as condições clínicas gerais, como um todo. E, como eu falei com vocês, a gente abordava os diversos pacientes e eu via que tinha uma demanda muito grande por uma estabilidade ali, psíquica desses pacientes, E também, outro fator importante que eu via que a questão de uma ausência de tempo de qualidade da consulta deixava muitas vezes um diagnóstico impreciso, no campo psiquiátrico. Então, esses pacientes eles ficavam ali sem um diagnóstico até muitas vezes fechado, no campo da psiquiatria e da saúde mental. Porque se a gente for ver as diretrizes, elas recomendam que, por exemplo, uma consulta de saúde mental ela tem que ter no mínimo 45 minutos, idealmente aí 1h30. E a gente sabe que uma cidade como Uberlândia, que tem um fluxo de pessoas de até 900 mil aí, era uma cidade que esses médicos da estratégia de saúde da família tinham que atender num tempo mais reduzido e não conseguiam precisamente fechar um diagnóstico. Então, eu vi que foi uma grande escola e isso me impulsionou também a procurar essa especialização no campo da saúde mental para que possa dar um diagnóstico mais certeiro e esse paciente ter uma qualidade de vida, uma abordagem biopsicossocial interessante. A gente vê que hoje em dia muitas pessoas têm ansiedade, depressão, uma bipolaridade também, é muito frequente. Qual que era o diagnóstico que mais passava por você no consultório, que você mais conseguia fechar? Então, eu acho que você citou assim, os transtornos principais que a gente vê no nosso dia a dia. Então, são transtornos com incidência, prevalência aumentadas, eu acho que são o carro-chefe do consultório mesmo, assim, tanto o transtorno ansioso, que entra em diferentes transtornos, o carro-chefe, o transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos depressivos, e o transtorno afetivo bipolar, também um transtorno de humor, e que ele gera uma certa dificuldade diagnóstica, no sentido que eu digo de que o paciente com transtorno afetivo bipolar, ele tem um espectro de depressão bipolar. Então, muitas das vezes, aquele paciente com humor expansivo, elevado, irritável, ele iria procurar esse profissional mais no momento de depressão.
né? Esse momento de queda. E aí é onde a gente tem que ver na história clínica desse paciente alguns fatores que vão nos predizer esse transtorno afetivo bipolar. Exemplo, uma idade mais precoce dessa depressão, né? Número de episódios depressivos aumentados, no campo, a gente falando, né? As mulheres, por exemplo, que tiveram depressão pós-parto, também são fatores de risco para ter uma depressão bipolar. Então, tudo isso a gente tem que investigar para que possamos formular hipóteses diagnósticas mais certeiras. Você percebe que tem uma boa adesão ao tratamento medicamentoso ou tem diferença na rede particular, do SUS? Como que funciona? Isso é até um estigma que a gente vê muito em relação ao tratamento medicamentoso, né? Porque muitos pacientes têm medo das medicações causarem um vício, uma dependência e tudo mais. O que nos limita em relação à diferença entre o particular e o público no sentido de acesso mesmo às medicações, né? Porque às vezes alguma medicação ela tem um custo-efetividade melhor, tem menos efeitos colaterais, o efeito terapêutico tem uma eficácia melhor e muitas das vezes a gente fica limitado por uma questão financeira desse paciente, né? O que a gente vê também que tem um adoecimento social que impacta na qualidade do tratamento desse paciente. E o que o senhor fala pra gente sobre ansiedade e depressão dentro dos alunos de medicina? Então, conta pra gente. Tá tendo assim um boom aí, burnout, né, e tudo mais. O que o senhor conta pra gente? O que o senhor tem visto? Eu até trago uma pergunta provocadora, né? Quem é que está cuidando do estudante de medicina, do profissional, né? Isso é um ponto importante que a gente tem que avaliar. O médico, o estudante de medicina, ele tem uma demanda cognitiva muito alta, né? Então ele tem que estudar vários conteúdos, os semestres geralmente são curtos, né? O segundo semestre aí, ele tende a ser um pouco mais reduzido, então essa demanda cognitiva do profissional médico, do estudante, ela é muito alta. Então a gente tem que ter um olhar mais empático, mais humanizado com essa classe, né, dos estudantes. Então eu vejo que esse equilíbrio ele tem que coexistir com o tratamento. E o senhor já teve algum paciente que chegou ou algum aluno que chegou no seu limite máximo? Como Já. que foi isso? Como que te impactou? Poderia contar pra gente um pouquinho? Claro. Então, assim, já tiveram pacientes que chegaram nesse esgotamento psíquico mesmo, por essa demanda cognitiva elevada, e é nesse sentido que o profissional ele tem que ter uma escuta empática, ele precisa ter um olhar clínico, né, sobre, e até mesmo sobre o aspecto social daquele estudante ou daquele paciente, para que ele possa ter um projeto terapêutico singular para aquele paciente, né, e ter uma efetividade no tratamento. Então, isso é algo rotineiro que a gente vê no consultório, sim. E hoje em dia também tem muita questão do impacto, igual a nossa sala, nós todos somos de segunda graduação. Então, dá para perceber que todo mundo tem uma rotina fora ali da sala, né? Principalmente as mulheres que são mães, aí tem a casa, aí tem o estudo e muitas vezes até trabalha fora. Sim. Eu acho que fica muito sobrecarregado e eu acho que a chance é bem maior, né? Isso. Eu digo que o ponto-chave é o equilíbrio, né? Então, isso, por exemplo, tem até autores como Aristóteles que trouxe para a gente, né? Que no equilíbrio, na medida ali que vai estar o ponto de coesão, né? Então, a gente precisa realmente tentar equilibrar para evitar o esgotamento. Eu acho que nesse caso aí, eu falo que o equilíbrio fica meio fora pra gente. Por quê? Vamos supor, no meu caso, eu tenho marido, filha, eu trabalho fora, tenho meu consultório, tenho a faculdade, então assim, a gente vai ficando sobrecarregada. Agora, nesse momento, eu ainda estou ajudando os meus pais, meu pai está passando por uma recuperação, então assim, eu tô no limite, assim. Aí eles até falam que eu sou a brava de casa. E a mãe brava de casa chegou. Mas não é, porque realmente é muita coisa em cima. E aí tem hora que a gente fala assim, peraí, será que tá no momento de eu parar e procurar ajuda? Será que eu preciso de entrar com alguma medicação? Porque senão daqui a pouco eu tô mordendo e eu de nervoso. Porque são muitas coisas, né? Então você tem que controlar não só a casa, mas quanto estudo de filha, leva pra cursinho e busca e aquela loucura. Claro que a gente tem uma rede de apoio que ajuda, mas você não deixa de se preocupar, né? Com certeza. Igual hoje eu tava comentando com ele, eu saí e minha filha tava com febre.
Então, acaba que você fica ali. Não é só o estudo em si, a gente tem, né, um convívio em geral. Aí eu parei pra pensar, eu falei, eu acho que já tá na hora de eu buscar ajuda, porque senão, daqui a pouco a esgotada vai estar sendo eu, e eu não vou conseguir dar apoio pra todo mundo que precisa. E muitas das vezes a gente tem aquela certa insegurança, mas eu vou entrar com medicamento? Mas eu vou começar a usar drogas agora, nesse momento eu vou ficar viciada? Que é o que a gente tem medo, né? Sim. Vou ter que tomar isso pro resto da vida? Como que vai ser? Então a gente fica com aquele certo receio agora, eu vou, não vou? A gente começa a entrar no impasse, mas eu peguei e falei assim, eu acho que eu tô começando a ficar sobrecarregada, eu acho que tá na hora de eu buscar uma ajuda. Isso é importante, porque senão, ontem mesmo a gente teve um episódio na sala, uma aluna estava contando sobre a experiência dela, que ela tá com ansiedade, com transtorno, né? E que ela procurou ajuda e agora sim ela tá conseguindo, né, levar adiante. Porque aquilo estava sufocando tanto ela que ela já estava no limite, ela já não estava dando conta. Então cabe também a nós parar e pensar, opa, peraí, até quando isso vai ser bom pra mim, né? Até quando vai ser bom eu querer lutar com tudo contra todos sem uma ajuda? Porque a ajuda acaba que com o medicamento certo, o tratamento certo, aquilo vai conseguir te deixar mais leve, né, doutor? Com certeza. E você falando dessa questão, né, do cuidador, a gente tem que ter um olhar muito empático, né? Porque às vezes a gente pegando um paciente idoso, demenciado, por exemplo, que vai ter uma demanda ali, como você falou, né, do familiar muito elevado, então a gente tem que ter esse olhar empático com o cuidador, né, para que ele não fique esgotado, fique sobrecarregado, né? Então, a gente tentar planejar ao máximo, né, as nossas atividades ali, dividir as tarefas também, compartilhar e o mais importante que você falou, buscar ajuda. Que eu acho que isso a gente tem que levar para a população, essa educação em saúde, né? Quebrar esse estigma que procurar ajuda não é um sinal de fraqueza. Com certeza. Hoje em dia também observa-se muita ansiedade, principalmente nas crianças. Eu acho, assim, muito por causa da tela, mas eu queria te questionar o que traz ansiedade, está tendo muita ansiedade mesmo em crianças? Essa ansiedade em criança pode desenvolver outro transtorno? Como que funciona? Então, eu digo que um lar ansioso cria uma criança ansiosa. Então, eu acho que os pais, eles precisam ter uma supervisão constante ali sobre, né, os seus filhos, no sentido de controlar tempo de tela, né, a exposição mesmo aos conteúdos que essa criança vai estar exposta, né, questão de rede social que gera ali uma ansiedade também, para evitar que essa criança, né, nesse momento de neuroplasticidade mesmo, de desenvolvimento, né, de formação da sua personalidade, ela não tem um impacto futuro que possa acarretar, né, e ser um gatilho ali para que ela venha desenvolver algum transtorno futuramente ali na sua adolescência, na sua vida adulta. A minha, olha pra você ver, uma coisa que ela puxou um gancho, que eu falei, ih, agora já veio o problema pro meu lado. Por quê? Eu tenho uma adolescente em casa de 16 anos. E ela tá assim, no nível de ansiedade, tava comendo as unhas tudinho, parou agora porque colocou o aparelho. Só que aí, a partir do momento que tira um gatilho ali, começa outro. Eu tava observando que ela já começa a mexer a perninha assim. E o meu esposo tem também esse transtorno, né? Aí eu peguei, o doutor tava falando, que é o ambiente. Eu falei, então pode ser eu que estou causando isso pra ela. Vida corrida, agitada, aquela Mas a gente faz sem ver. E a gente acaba sobrecarregando eles, né? Passando isso pra eles e automaticamente você pensa, não, o que tá acontecendo com ele? Mas o problema às vezes nem é ele, né? A gente que tá causando isso dentro daquele convívio todo louco, aquela correria, porque nossa vida não é fácil, não. Poliana que tem 2 pequenos, né, Poliana? Então de 10 e 7. Então, é pior ainda. A minha tá adolescente, tá mais tranquila, mas na fase é tarefa, é muita coisa. A minha já não me preocupa com isso. Mas a gente mesmo que tá conseguindo passar essa ansiedade pra eles, essa euforia que eles ficam, e você observa, principalmente adolescente, né? E tudo que você fala, fecha a cara, não tá bom, e já sai bravo, e você olha e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas às vezes é a gente que tá levando isso pra eles. Aí, ó. E tem alguma idade, assim, que seria o ideal para liberar o celular, né? Porque hoje em dia, cada vez mais cedo, principalmente, eu acho que até 1 ano, 2 anos, as mães estão corrida ali, quer fazer as coisas, toma o celular. Teria uma idade, assim, específica? O tempo de tela ele tem que ser sempre controlado, né? E também as informações que essa criança vai ver ali no celular, no tablet, no computador. Então, assim, a partir dos 5 anos, mas assim, com um tempo de tela bem reduzido, né? Essa criança ela já pode, né, ter uns conteúdos mais relacionados com a sua idade mesmo, então.
mas assim, o que puder evitar essa exposição, né? E colocar as crianças ao ar livre para brincar, fazer outras atividades, é bem interessante. A gente sabe que hoje em dia não dá para dissociar a tecnologia, né? Até porque a tecnologia já é o presente. Já tudo está se tornando intelectual. Isso. Mas eu acho que quanto mais os pais fiscalizarem, né, e manter esse tempo de tela dentro das recomendações, é o ideal para evitar que essa criança tenha algum impacto ali sobre o seu desenvolvimento. Quando essa tela é oferecida muito antecipado, acaba que atrapalha também na questão de fala, né? Sim. Desenvolvimento. Porque, dependendo do desenho que ele está vendo, o desenho não fala nada. Fica lá, tinha um cocoiô, só falava isso. E aí você pode observar que as crianças que estão vendo muito esses desenhos estão tendo um atraso na fala. Mas eu acho né? que puxa até, meu menino de 7 anos, até teve uma época, acho que ele estava com 5, 6. Ele é uma criança que gosta muito de desenhar, de brincar com personagens. E aí teve uma época que ele estava assistindo, né, no YouTube. E aí eu estava percebendo que às vezes eu ia falar, Davi, custava ouvir. Aí eu comecei a perceber e até pesquisar que da alteração cognitiva e as crianças começam a ter essa alteração e é super prejudicial. Sim. Foi eu tirar a tela para ver, porque a gente fica com medo, pensa, nossa, será que ele tem um transtorno, um TDAH, um autismo, alguma coisa? E aí quando eu tirei a tela eu vi que melhorou assim muito. O Davi uma vez já ouve, já responde, já vem. Então acho que é muito interessante dosar, né, a tela e não deixar a criança o tempo inteiro na tela. Com certeza. E eu queria te perguntar também quais são os sintomas, porque muita gente fala, ai, nossa, eu tô com uma dor no peito, principalmente à noite. Ai, eu não tô respirando bem, tô com uma dor no braço. E às vezes até vai no hospital, acha que tá infartando, mas na verdade tá com ansiedade, até uma crise, né? Sim. Então, é normal uma pessoa que não tenha um diagnóstico psiquiátrico, ela somatizar. Então, às vezes ela tem uma dor que não tem uma etiologia clínica, então assim, nessa dor ela não seja uma angina, por exemplo, essa dor no peito, etiologia clínica, mas é normal ela somatizar isso. O transtorno ansioso, no caso, o transtorno de ansiedade generalizada, o sintoma cardinal vai ser a preocupação excessiva. Então, é aquela pessoa que ela fica muito preocupada com uma questão financeira, né, com as contas, com a faculdade, com a escola. Isso é o sintoma cardinal do transtorno de ansiedade generalizada. E aí o paciente ele pode ter esses sintomas físicos mesmo, mas eu sempre digo que no contexto de pronto-socorro, de pronto-atendimento ali, você nunca vai deixar de descartar uma condição clínica. Então, assim, chegou um paciente com uma dor torácica, eu não vou tratar, principalmente que é só um sintoma ansioso, não, né? Os cardiologistas vão falar, vão rodar um eletro, né, para descartar que não seja uma outra condição clínica, para depois eu pensar num diagnóstico secundário psiquiátrico. Então isso é importante da gente sempre. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu me mudei para fora do país para fazer medicina. Eu fui na época do Paraguai. Sim. E teve um dia que o meu esposo ele passou muito mal. Então ali a fronteira com Foz, eu levei ele para Foz. Chegando lá, ele deu a entrada, eles já sinalizaram ele com vermelho, dor torácica e tudo mais. E aí passou por essa etapa de eletro e tudo, todos os exames. Quando terminou, aí o médico me chamou, falou assim, vocês são daqui? Eu falei, não, eu expliquei o caso, que eu estava lá para estudar e tal. Ele falou, então, os exames dele tá tudo ok, não tem nada alterado. O que está acontecendo é a ansiedade, ele não adaptou para o local. Olha. Então ele precisa de fazer um tratamento ou vocês vão ter que retornar. Isso. E foi isso que o doutor explicou. Foi feito tudo e não acha nada. Quando não acha nada, aí volta para o diagnóstico, né, doutor, Perfeito. de ansiedade. Mas em quadros agudizados, assim, a gente não pode deixar passar condições clínicas graves. Então, por exemplo, né, um infarto agudo do miocárdio, então assim, principalmente paciente com fatores de risco, né? Então hipertenso, diabético. Porque até então, na hora que a gente chegou, ele achou que ele estava tendo um clínica. infarto e tudo mais, devido aos sintomas, a dor localizada no braço, no peito forte. E já foi aquele atendimento assim muito rápido, mas aí ele pegou e me chamou para conversar com ela. Realmente faltou adaptação, ele está com crise de ansiedade e tudo. E outra dúvida que eu queria tirar com o senhor. Sobre o TDAH. Virou muito modismo, as pessoas começam, eu tenho TDAH.
eu mesma vou me medicar, vim na internet lá, no TikTok, lá na rede social, eu vou começar a tomar porque eu sei que eu tenho. Como que é esse diagnóstico do TDAH? Porque a gente fica assim, naquela dúvida, um fala uma coisa, um fala outra, né? O que o senhor conta pra E hoje gente? em dia tem muito diagnóstico tardio, né? Em adultos principalmente. Isso. Então, nessa era que a gente vive de rede social, né, o diagnóstico, ele não é um Hilsman Trend, né, mas assim, ele é uma ferramenta clínica. Então, quando a gente fala do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando a gente pega o paciente clássico, né, ele tem a apresentação ali na primeira infância, né, geralmente, classicamente, até os 7 anos de idade. É um paciente que ele tem que apresentar os critérios diagnósticos, né? Então, os sintomas cardinais aí que o paciente tem que ter esse déficit de atenção, de hiperatividade, essa às vezes impulsividade nas crianças, né? Então, a gente precisa avaliar muito disso, né? E o que eu sempre digo, a gente precisa fazer diagnósticos diferenciais. Então, principalmente na psiquiatria, que a gente muitas das vezes não tem um exame laboratorial, de imagem, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa alinhar muito uma história clínica bem detalhada e um exame psíquico, às vezes até um exame clínico também. Porque isso, uma anamnese bem feita e um exame psíquico, um exame clínico bem realizado, ele fecha até 70% do diagnóstico, né? Então, assim, o paciente tem que ter, no adulto, essa apresentação após os 17 anos de idade, ele tem que fechar pelo menos esse critério da hiperatividade ou da desatenção, né, dessa impulsividade, e classicamente apresentar sintomas nessa primeira infância aí. Na questão do TDAH, seria família, não genético, não? E eu queria te perguntar também, porque eu vejo que às vezes as pessoas confundem até TDAH com autismo. Tem relação? Não tem? Então, o TDAH é uma condição clínica em que, como eu havia falado, né, geralmente ela tem essa manifestação ali na primeira infância. Hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande em relação ao TDAH em adultos, e aí a gente precisa fazer diagnósticos diferenciais, por exemplo, que a gente tinha discutido, os transtornos ansiosos. Às vezes o paciente está distraído porque ele tem essa preocupação excessiva, ou até mesmo um transtorno afetivo bipolar, que o paciente tem esse quadro de distraibilidade. Agora, o autismo, o transtorno do espectro autista, que também é uma condição clínica muito falada hoje, até para uma melhora diagnóstica ali, né, com o auxílio do pediatra, do psiquiatra, do neuro, é uma condição que às vezes a criança ela vai ter um impacto muito na sua comunicação, nos marcos do seu desenvolvimento, principalmente no campo da sociabilidade. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico bem certeiro para a gente fechar as condições. Essa criança tem TDAH, tem um autismo, para a gente não errar o diagnóstico e gerar um impacto ali na qualidade de vida e no desenvolvimento, principalmente ali da faixa etária pediátrica. E, doutor, me conta uma coisa. Aquele paciente que ele realmente precisa de fazer um tratamento para ansiedade e ele reluta, ele não quer medicação. O que faz com ele nesse caso? A gente tinha até conversado antes aqui, né, de entrar ao vivo, sobre o estigma que se tem em relação à saúde mental. Porque muitos pacientes ficam com medo, né, de serem taxados, né, de loucos, de problemáticos, falsos doentes. Principalmente antigamente, né? Falava que ia no psiquiatra, falava, é doido. Todo mundo que vai no psiquiatra, não é verdade? Isso. Infelizmente, tinha esse estigma assim, muito forte. Hoje em dia a gente está quebrando mais essas barreiras, mas ainda a gente não pode falar que não existe. Então, a gente fala do transtorno ansioso, né? A gente tem uma série de medicações que podemos tratar, seja os antidepressivos, né? Eles têm essa denominação, mas eles não tratam só ansiedade, só depressão, tratam ansiedade também. A gente tem os ansiolíticos, né? Por exemplo, os gabapentinoides, por exemplo, a pregabalina, gabapentina. E eu acho que eu como médico, professor, a gente tem que levar essa educação de saúde para as pessoas e mostrar, essas medicações não vão causar uma dependência, um vício, né?
Então a gente trata a causa base para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Precisa, na verdade, estar quebrando esse tabu, né? Com certeza. Porque, assim, quando a gente fala em doido é no popular, que é o que realmente a gente vê a população falando, né? Mas realmente eles pensam, não, eu não vou em psiquiatra, não. Eu falo porque ontem, até conversei com o doutor, ontem eu falei pro meu pai assim, vamos fazer um tratamento com psicólogo, né? Porque ele tá muito ansioso e tal. Ele, não precisa de psicólogo, tô ótimo. Eu falei, o senhor não tá ótimo, não tá nem dormindo. Então, afeta tudo, né? Afeta tudo. Desde o sono, desde a atividade, qualidade de vida, tudo. Mas ele é relutante. Ele fala, não, eu não vou, eu não preciso. E devagarzinho eu tô ali tentando convencer ele. Eu falei, não, é pro senhor se sentir melhor, pra melhorar a sua recuperação. O senhor vai dormir bem e tudo mais. Mas eu tenho uma resistência terrível. Ele em casa, olha que nós somos 3 filhas, a gente fica tentando ali, uma vai e conversa um pouquinho, a outra. Mas tudo isso está afetando o tratamento dele, por causa da ansiedade. Ele fica preocupado com tudo, né? Porque ele está num pós-operatório e não consegue ter a mesma agilidade que ele tinha antes. Então ele preocupa com o financeiro, ele preocupa com a casa, ele preocupa com os negócios dele. E assim, ele não dorme. Não dorme durante o dia. Todo mundo que passa, ele chama, faz isso, faz aquilo. Eu falei, relaxa. Mas é o transtorno, né, doutor? Com certeza. E ele não quer tomar medicamento, ele falou, vou ficar viciado. Não vou tomar nada. Eu falei, meu Deus, como que nós vamos fazer com ele? Como que seria a questão, igual dos pacientes, para ter acesso, qual que seria a porta de entrada para poder fazer um diagnóstico pelo SUS? Então, a gente tem os níveis de atenção primária, os níveis de atenção no SUS, né? O primeiro deles é a atenção primária, os famosos pós-saúde, né? Que o termo correto são as UBSs ou UBSFs, que é a porta de entrada do SUS para diversas condições clínicas. Nós temos os CAPs, que já entram na atenção especializada, no qual vamos tratar pacientes de moderado a grave risco, no sentido de reinserção social mesmo, mas o paciente ele pode buscar ajuda ali com o médico da estratégia de saúde da família e, se necessitar de um encaminhamento, uma avaliação especializada, tem encaminhamento para o CAPS. Aqui em Uberlândia a gente tem as tutorias também, que são estratégias de levar um especialista até a atenção primária e os pacientes ali que estão mais agudizados nessas condições clínicas, psiquiátricas, né? Tem também condições obstétricas, tem tutor GO. Então, a porta de entrada ela pode ser mesmo a atenção primária. Mudando um pouquinho de assunto, que eu já trabalhei no PH, né, no atendimento hospitalar aqui em Uberlândia, e, nossa, tinha uma quantidade enorme de problemas psiquiátricos, principalmente atendimento relacionado a surtos. Seja por usuário de drogas, seja por esquizofrenia, que a esquizofrenia, o paciente que tem o diagnóstico, ele dá muito surto, né? Eu queria perguntar para você como que a família deve reagir nesse momento em que o paciente encontra-se em surto, porque muitas vezes a família fica preocupada e quer prender a pessoa e ela fica mais agitada e ela quer quebrar as coisas e assim, sai do contexto, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente está abordando um paciente psicótico, entenda-se psicose, essa cisão, fuga da realidade, a gente, nesse primeiro momento, sempre orientar o paciente a nunca confrontar aquele sintoma que ele está apresentando. Então, se ele tem um delírio, que é uma distorção do pensamento, ou se ele tem uma alucinação, que é uma distorção da senso-percepção, não confrontar esse paciente, tentar manter um ambiente seguro, confortável, não confrontar com falas, realmente não existe isso que você está vendo. Assim, estabilizar esse ambiente e solicitar ajuda ali, né, do APH, por exemplo, igual você já trabalhou. Mas eu acho que é no sentido sempre da gente orientar esse familiar a nunca confrontar esse sintoma que o paciente está apresentando. E ainda existe preconceito sobre esses pacientes que têm esses transtornos mentais? Como que o senhor está vendo isso no decorrer dos dias? Tanto o preconceito, eu falo, do próprio familiar, quanto da própria sociedade em si. Sim. Infelizmente, esse estigma ele ainda é trazido muito na psiquiatria. Até ontem mesmo eu fiz uma palestra para as detentas aqui em situação carcerária,
E a gente vê que esses pacientes que apresentam esses fatores, esses quadros psicóticos, né, eles ainda, até mesmo pelo clínico, ele não é tão visto de uma maneira, assim, às vezes o paciente tem uma condição clínica e por ele ter um quadro psiquiátrico, ele não dá a devida atenção àquele paciente, né? Então a gente tem que sempre humanizar esse cuidado no sentido de levar um bom atendimento para o paciente, mas infelizmente esse estigma ele ainda está muito presente, até mesmo pelo profissional da saúde. E o que você diria assim para os familiares que possuem assim, alguém que já tem algum transtorno, como eles devem agir referente igual também à ansiedade, se deve se preocupar com os filhos ou não, porque muita gente fala, ai, nossa, minha avó, por exemplo, teve um transtorno, eu fico preocupada se meu filho vai ter. É de se preocupar, não é? Eu vejo também que tem muita questão de muitos terapeutas falar, quando tiver a idade, por exemplo, de 4, 5 anos, leva um psiquiatra para ver se o desenvolvimento está normal. Então, tem algumas condições clínicas e psiquiátricas que elas têm esse componente genético e hereditário. Então, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Então, eu sei que se eu tenho um parente ali de primeiro grau, um pai, uma mãe, que tem essa condição, a chance do filho apresentar também é elevada. E o que eu digo sempre é que na psiquiatria a gente vê que tem um adoecimento social também, né? Seja uma questão financeira, um ambiente desorganizado. Então, assim, o que eu dou de dica mesmo para os familiares é manter esse ambiente bem estruturado, evitar gatilhos aí que sejam precipitadores de crises, né? Então, quando se tem ali um fator hereditário, muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado mesmo para que o transtorno ele não venha a se desenvolver. E o ambiente que a gente tinha discutido sobre os transtornos ansiosos, ele manda muito, né, no desenvolvimento daquele quadro. E o que o senhor falou hoje sobre os cursos de medicina? Eles conseguem abordar bem, adequadamente, essa parte tanto da psiquiatria quanto da saúde mental? O senhor acha que realmente está fazendo o papel correto de passar todo esse ensino para os alunos ou acha que ainda está um pouquinho debilitado? O que eu vejo trabalhando como professor e preceptor, que os centros acadêmicos eles estão com um olhar mais empático e mais humanizado com o estudante, igual a gente tinha conversado, né? Já tem uma demanda cognitiva muito alta, tem as questões fora da faculdade, família, às vezes trabalho, né? Um familiar que está adoecido. Então eu vejo que as faculdades elas estão, né, oportunizando esse cuidado no sentido de contratar profissionais psicólogos, por exemplo, para fazer uma terapia, reajustar, por exemplo, a semana de prova, que às vezes é um gatilho muito para estudantes. Então, algumas faculdades estão tirando as aulas, né, ou estão espaçando mais as provas, no sentido de não gerar mais ansiedade nesse acadêmico que já tem ali uma rotina muito, muito cheia, né, de muitos compromissos. Então, eu vejo que as faculdades elas estão moldando isso para evitar que tenham consequências prejudiciais a esse acadêmico. Porque hoje em dia a gente está vendo tantos casos de alunos de medicina se suicidando, né? Então, mais que antigamente. Então, isso gera um alerta pra gente, né? O que é que está acontecendo. Então, acho que devido a isso, realmente, eles estão tendo essa mudança para ver se consegue, né? Diminuir como uma forma de uma proteção ali pro aluno, né? Para tentar, tipo, não sobrecarregar ele tanto para ele conseguir levar isso adiante. Porque muitas das vezes o aluno até tem esses sintomas, só que é muito calado, muito quieto, não passa adiante. Tem casos que a gente vê que, nossa, aquele aluno, ele era tão quietinho, como que se suicidou? Às vezes a pessoa pensa, ele nem demonstrava, né? Mas vai da personalidade dele, né? Às vezes ele se guardava, não queria passar pra frente, porque às vezes comentar com alguém que você tá com um transtorno de ansiedade, depressão, outras pessoas ali de fora começam a rir, não entende, começam a fazer uns comentários maldosos, acaba que a pessoa começa, né? Retrair e se guardar. Mas então é bom a gente saber que tá tentando melhorar e nos ajudar, Sim. né? É sempre importante, né,
aprimorar esse cuidado. E um ponto que você falou, que a gente precisa ter um olhar humanizado até para o outro, que às vezes está do nosso lado, porque muitas das vezes aquele que está mais quieto é o que está mais grave. Né? Então, isso até quando a gente trabalha em pronto-socorro, a gente tem essa máxima ali na triagem. Às vezes aquele paciente que está muito quieto, né, tá pouco responsivo, é um paciente que está mais grave. Então, assim, a gente fazendo um paralelo para a psiquiatria, para a saúde mental, ter esse olhar mais empático, né, mais crítico ali frente a um quadro que o paciente, que o colega pode estar apresentando, e ser uma mão amiga ali para conversar, ser uma escuta ativa ali propriamente. Isso é importante, a gente humanizar as nossas relações. E hoje em dia a saúde mental, assim, das pessoas não tão igual era, né? Eu vejo que, igual ela falou da questão de universitários, mas não só universitários, como também eu vejo muito na área da saúde, que já aconteceu com uma colega minha. Vejo muito também com as pessoas, até com as crianças hoje em dia, porque tem acesso ao que não tinha, então consegue fazer coisas que não conseguiam fazer antes. Então, assim, a gente tem que ficar observando, tem que estender a mão, porque hoje em dia também eu vejo que tem uma sociedade que é muito crítica, né? As pessoas são muito críticas a ponto de é o que eu penso, o que eu acho, tem que fazer o que eu quero. Sim. E é isso, e aí gera toda aquela discussão, gera todo aquele desconforto para as pessoas e não percebe que está machucando o próximo. E aí eu acho que é onde que leva também a saúde mental a ficar ruim, né? Sim, e a gente quebrar esse estigma mesmo, né, que a gente tinha conversado antes, e mostrar para o outro, eu estou aqui, eu posso ser uma escuta para você, eu posso tentar te ajudar de todas as maneiras, porque às vezes uma simples conversa dessa, você pode orientar o colega a procurar uma ajuda com um psicólogo, um psiquiatra. Porque às vezes ela se sente tão sozinha, né? E você chegar e falar, você está precisando de alguma coisa, né? Eu estou aqui, se você precisar, quando você não estiver bem. A gente precisa de ter essa empatia e muitas das vezes a gente vê que isso está faltando. Em todos os meios, né? Não só tipo, na medicina, na parte da enfermagem, mas no seu trabalho ali. Você está vivendo às vezes um momento sobrecarregado e é muita, tipo, aquela concorrência ali, porque na faculdade tem essa concorrência, né? Sim. Não, eu quero ser o melhor aluno, isso e aquilo, e acaba que as pessoas esquecem um pouquinho de ter essa empatia com o próximo, né? E cabe a nós, né? Tipo, opa, peraí, não, aquele colega ali, ele não tá legal, ele tá muito quieto, né? Vamos tentar se aproximar e dar uma ajuda. Porque depois que essa pessoa comete algo contra si mesmo, que perde, aí muitos ficam lá com aquele remorso, nossa, eu poderia ter feito algo, né? Por que eu não fiz? Estendido a mão. Né? Ter dado um apoio, conversado, mandado uma mensagem. E a gente vê que realmente falta isso, né? Para ajudar. Se tivesse mais isso, diminuiria muito casos de como que fala? De tentativa de autoextermínio. E eu falo que, vamos supor, uma adolescente, ela é sobrinha de uma irmã minha. Ela teve tentativa de autoextermínio. É uma adolescente de 15 anos e tudo mais. E ela teve uma vez, teve outra vez. Então você tem observado que se ela não buscar ajuda o mais rápido possível, por mais que a mãe tá ali levando e tal, eu conversei com a mãe dela, eu falei, abraça ela, acolhe ela. Eu sei que pra você tá difícil, mas ela precisa de você. Se ela não tiver esse acolhimento, ela vai tentando até ela conseguir, né? Porque vai aumentando as chances. Quanto mais ela tenta, vai aumentando as chances dela, né? Dela conseguir. A tentativa prévia é um fator de risco. E eu falo que, assim, porque eles acham, é frescura, isso é frescura, a gente escuta cada coisa, né? Mas quando a pessoa passa, que ela sente ali, dentro daquela realidade, ela vai ver que realmente não é frescura. E a pessoa perde a vontade de viver, né, doutor? Sim. Ela vai perdendo a empatia. Tipo assim, ela não quer fazer mais nada. Ela vai se fechando no mundinho dela. E eu acho que cabe a nós, tanto estudantes quanto a sociedade, abraçar, acolher e não julgar, né? Por que fulano tá assim? Falta de trabalho, falta disso. A gente escuta muito isso. Não, dá um trabalho para ela que ela vai ocupar essa mente e vai parar com isso. Mas não, realmente, às vezes ela tá precisando de um carinho, de uma escuta, né? Sim. O que a gente diz muito sobre, às vezes o paciente tem um sofrimento, tem ali até um transtorno associado, e a gente precisa do apoio da família, dos amigos, o apoio do profissional de saúde, para evitar que tenha esse desfecho tão grave que é o suicídio, né? E que vai impactar
uma família, né, uma série de pessoas ali. Então nós temos que essa luta na prevenção do suicídio mesmo. A gente precisa conversar, ter um olhar mais holístico, né, ampliado ali sobre o outro. Então, assim, às vezes aquele colega que está sentado ali do lado, ele pode estar passando por uma situação e ele precisava de ter uma escuta ali e uma orientação para buscar ajuda propriamente. Eu tenho uma dúvida, já fugindo um pouquinho do assunto, de como que funciona a mobilização de um paciente. Porque tem leis, como que funciona? Você diz na abordagem... No hospital, no hospitalar. Então, em relação ao paciente com, né, essa ideação e planejamento suicida, a gente precisa classificar em baixo, médio e alto risco. Então, o alto risco é aquele paciente que tem uma ideação com franco planejamento, né, que, por exemplo, ele saindo da consulta, ele já vai ter os meios para ter a tentativa de autoextermínio. E nesses casos, a gente precisa internar o paciente, tá? No sentido de que ele pode realmente ter o desfecho ali e vir a cometer o suicídio. Então, nesse alto risco, a gente precisa ter uma internação e uma avaliação psiquiátrica, no sentido de fechar um diagnóstico, ter um suporte, e o pós-alto, que eu acho que é o mais importante, no sentido de que eu consegui realmente estabilizar aquele paciente, o meio que ele vai ser recebido está preparado para, né, nesse pós-alta aí da internação. Então, é algo que a gente sempre precisa ver na consulta. Então, aquele paciente que traz muitos sintomas de desvario com a vida, traz um desejo, né, aquela vontade de sumir, a gente tem que perguntar ativamente. Em relação à ideação suicida, isso é até uma preocupação dos médicos, clínicos, né, e vocês acadêmicos mesmo. Será que se eu perguntar, eu vou estar dando ideia para ele? Né? A gente fica muito preocupado com isso. Os estudos, eles mostram para a gente que perguntar não aumenta a chance desse paciente vir a cometer o autoextermínio, né, o suicídio. Então, assim, tem que ter esse feeling clínico mesmo para a gente... então, como é que você está com esses pensamentos? Já teve pensamento de morte? Pensou em fazer algo contra você? E aí você pode fazer até igual a gente faz naquela escala numérica da dor, a gente faz com o sintoma mesmo, né? 0 a 10, qual que é a chance de você tentar algo contra você? Assim, fala 10, eu saindo daqui, eu vou, né, tenho todos os meios. E aí tem alguns fatores de risco também, por exemplo, o paciente já arrumou a vida financeira dele, fez testamento, vendeu casa, né? Então, a questão do público feminino tenta mais o suicídio, só que os homens chegam efetivamente ao suicídio porque usam meios mais letais. Então, o sexo masculino a gente também tem que ficar. Tentativas prévias de autoextermínio são fatores de risco que a gente tem que ter esse olhar clínico para que, quando a gente for perguntar para o paciente, a gente estratificar esse paciente é alto risco, ele tem os meios de cometer o suicídio, então eu preciso encaminhar ele para internação para estabilizar o quadro, fechar um diagnóstico e preparar todo esse meio no pós-alta para receber esse paciente. E, doutor, tem algum estudo que diz qual é o motivo das mulheres terem mais essa tentativa do que os homens? Algum gatilho, alguma coisa assim? Então, quando a gente vê em relação aos estudos, isso parte muito de uma questão até mesmo social, né, em relação a como que tem esse desenvolvimento das mulheres mesmo, um certo fato de ter mais alguns transtornos, por exemplo, os transtornos ansiosos, eles acometem mais as mulheres do que os homens, então tem essa condição clínica. Então a gente precisa avaliar esses fatores propriamente no sentido de que é um público que tenta mais o autoextermínio, né? Então a literatura nos respalda nesse sentido de entender que é uma população de risco também. E a mulher acaba que também ela é mais sentimental, né?
ela sente mais então, em relação, em tudo, né? Então, eu imagino que esse fator também ajude. Com certeza. E outra coisa, conta pra gente qual é o próximo passo que o doutor quer dar na sua vida profissional. O que o doutor pensa, não, vou parar por aqui, ou eu quero fazer algo a mais. Conta pra gente. Eu digo que a gente na medicina, a gente está sempre estudando. A gente nunca vai parar de estudar. Então, o médico ele é um eterno estudante. Eu estou começando agora no ramo de palestras também, no sentido, né, até mesmo palestras voluntárias ou contratadas mesmo. E eu acho que é importante sempre levar a educação em saúde para os pacientes, para os profissionais também que não trabalham com saúde mental. E eu acho que o fruto principal do nosso trabalho é a qualidade de vida do paciente. Então, sempre buscar aprimorar os meus tratamentos com evidências científicas sólidas, no momento em que a gente vive de certos pontos de obscuridade, né, na medicina, então, muitos tratamentos que não têm evidência científica, então a gente precisa sempre buscar o melhor tratamento para o nosso paciente, né? Então, sempre fazendo especializações, buscando cursos de aprimoramento, e também como professor, eu vejo que essa semana até conversei com uma nobre colega que ela falou assim, uma frase que me marcou muito, no sentido de que quando a gente é professor, nós impactamos não só o aluno, mas a gente impacta aquele futuro paciente que o aluno vai atender. Então eu vejo que esse papel como professor, ele de uma forma exponencial, a gente consegue ajudar tanto aqui, na formação daquele profissional médico, quanto também uma melhora da qualidade dos pacientes. E até o que a gente estava falando, né? Eu acho que o conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, na verdade a gente está compartilhando. Então, eu acho que o meu papel principal é isso, né? É levar a educação em saúde a diferentes níveis de atenção, a diferentes pessoas, com diferentes recursos. Igual eu falei com vocês ontem, fiz uma palestra voluntária, né, para o pessoal que está no sistema prisional, no sentido de que é uma população que também precisa ser vista, precisa ser cuidada, porque a gente precisa reinserir essas pessoas futuramente à sua condenação. Então, assim, eu acho que o meu papel principal é isso, é educar e humanizar o cuidado da saúde mental. E durante a sua carreira como psiquiatra, teve algum caso que te marcou, que você foi embora pensando, nossa, eu nunca vou esquecer? Então, teve até um recente, assim, que o desfecho, a gente conversando sobre a questão de estigma. Eu sou preceptor lá no CAPS e a gente faz muitas dinâmicas no sentido de oficinas, grupos terapêuticos. E teve uma paciente que a gente estava fazendo uma oficina de escrita com ela. E aí ela tem um transtorno psiquiátrico moderado a grave risco e ela teve uma demanda clínica. E ela foi no pronto atendimento e por ela ser uma paciente que fazia acompanhamento de saúde mental, eles não deram tanta atenção. Ela chegou para mim e falou assim, Dr. Felipe, eu fico muito feliz aqui no CAPS porque os profissionais, eles escutam a gente, eles têm esse olhar empático, humanizado. E às vezes a gente pensa que uma oficina tem uma ação inocente, mas assim, a gente consegue humanizar muito o cuidado. Né? Então foi uma paciente que recentemente me marcou porque eu vi que o trabalho daqueles profissionais, eles estavam impactando de sobremaneira a qualidade de vida dela. E por isso que eu acho que a educação em saúde, ela parte para todos os campos. A gente capacitar até mesmo o profissional de saúde no sentido de que, olha, o paciente que tem um transtorno mental, ele pode ter uma condição clínica também. Então, assim, não é porque ele chega ali que é só a etiologia psiquiátrica, o quadro psiquiátrico. É o mesmo paralelo que a gente fez da questão da dor torácica, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, esse olhar empático com o paciente, porque a gente está lidando com uma vida e com o amor de alguém. Então, eu acho que esse é o principal papel que a gente tem aí como médico, educador e professor. Muito interessante, né? Porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar acolhedor a todo momento. A gente tem que pensar, se fosse um timing, Com certeza.
meu irmão, né? Se você pensar nesse contexto, eu tenho certeza que a gente vai oferecer um melhor tratamento para aquele paciente, né? Porque não é tudo só problema mental, igual o doutor falou. Às vezes realmente ele está com problema clínico, só que aí, como é um paciente que veio do campo, não, isso ele está delirando, né? Acontece Sim. muito isso. E falta a empatia também nesse momento, né, doutor? Com certeza. Bom, para finalizarmos, eu gostaria de pedir que falasse algum recado, desse um recado para o pessoal que estamos assistindo. Eu acho que a principal lição que a gente tem que ter é mostrar que procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, e pelo contrário, é um sinal de força, no sentido de que você quer ter uma projeção de futuro, você quer realizar seus sonhos. Então, assim, se você estiver passando por algum sofrimento psíquico, algum sintoma, né, um humor deprimido, uma falta de prazer, procure ajuda, saiba que tem profissionais qualificados, empáticos e humanizados para te ajudar a ter uma efetividade do seu tratamento e ter uma qualidade de vida adequada. Então é isso, nós queremos te agradecer, foi muito bom tê-la aqui conosco, esperamos que volte mais vezes. Com certeza, só convidar que eu volto. Com certeza. E queremos agradecer quem está nos assistindo, logo mais voltaremos com mais podcast. Tchau, tchau. Tchauzinho, até mais.